circuito LC paralelo. Esse não tem na apostila do Mário, tá? Circuito LC paralelo. Então, vai ser um indutor e um capacitor em paralelo. Não tem a figura do resistor. Eu não falei aqui, né, mas o circuito RL paralelo, analisando ele, né, nós temos aqui a referência que é o V, e aqui a corrente total que está atrasada em relação a V. Então, este é um circuito indutivo, com teor indutivo, né? Porque ele está me atrasando a corrente. Não é puramente indutivo, porque ele não atrasa a corrente em 90 graus. Ele é indutivo, o R e o L. Ele atrasa essa corrente num ângulo diferente de 0 e de 90 graus, mas ele se compreende entre esses valores. Vai depender do meu valor do R e do valor do L, tá? Que aqui é o contrário também do circuito série, né? Porque lá no circuito série, quanto maior o R, nós vamos ter o XL, o VL, né? Não, pode ser o XL mesmo, o XR grande, né? E o R grande e o meu XL menor, por exemplo, né? Esse ângulo vai se aproximar, esse defasamento vai diminuir. Só que aqui, como é o contrário, né? A resistência, né? Quanto maior a resistência, menor o IR, aqui vai dar o efeito contrário, né? Continua dependendo igual dos dois valores, mas aqui vai dar um efeito contrário ao nosso circuito série. Tá? Isso vamos precisar dessa análise quando a gente estiver trabalhando lá com RLC paralelo, tá? Porque a corrente é o inverso do valor, né? Quanto maior o valor da resistência, menor a corrente, né? E quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, daqui a pouco nós vamos ver lá que isso vai ocorrer. A gente vai pensar um pouquinho diferente do que a gente pensava lá também no circuito série. Aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Então, aqui vai ser a minha fonte alternada. Aqui o meu resistor. E aqui, desculpa, não é resistor, né? É o indutor. O indutor e o capacitor. Então, aqui é o meu indutor. E aqui o meu capacitor, um circuito LC. Novamente, esse circuito é muito utilizado, tá, pessoal, em sintonias de rádio. Então, V, o L e o C. Novamente, aqui vai surgir a questão da ressonância, tá? A ressonância ela se aplica também a circuitos paralelos, como eu já tinha adiantado para vocês lá quando nós vimos no circuito série. Então, aqui nós podemos ter, vai ocorrer o que? Nós teremos uma corrente também, total, saindo da fonte, meu I total. Aqui vai surgir a corrente no indutor, aqui vai surgir a corrente no capacitor. Por lei de Ohm, eu consigo calcular essas correntes com a maior tranquilidade também, né? A corrente no indutor é igual à tensão sobre ele, que é a tensão da fonte, dividido pela oposição do indutor, que não é a indutância, é a reatância indutiva, XL. Novamente, o XL é 2 vezes o π, vezes o F, vezes o L, né? E consigo calcular também a corrente no capacitor fazendo lei de Ohm. Tensão no capacitor, que é a mesma da fonte, sobre a reatância capacitiva, que é a oposição do capacitor, e não o valor do C, né? Então, eu tenho que calcular aqui também a reatância capacitiva se não for dada. Claro que para isso eu tenho que calcular, tem que ter a frequência do circuito, né? 2πfC, tanto para calcular, se não for dada, né, a reatância indutiva, quanto para calcular a reatância capacitiva, o problema é ter que me fornecer o valor da frequência, que senão eu não consigo fazer isso, tá? Então, nós vamos ter aqui, podemos também calcular aqui novamente a
a corrente total do circuito, por exemplo, né? Fazendo a tensão do circuito sobre Z, sobre a impedância total. Depois que eu calculo as facilidades, eu consigo ter o Z. E se eu já tiver o Z, né? Aliás, se eu já tiver o valor da fonte e o valor da minha corrente total, eu consigo calcular o Z fazendo V sobre o I total. Tá? Então a lei de Ohm é válida sempre, tá? Em qualquer tipo de circuito ela é válida, desde que ela seja adaptada aos meus circuitos. Tá? Mas vamos ver como é que fica o diagrama das correntes aqui neste caso. Ó, diagrama das correntes. Diagrama das correntes. Então, eu vou ter aqui novamente a minha tensão como referência, já que é um circuito paralelo, né? Ó, tensão como a referência. E aí eu vou colocar em cima dessa minha referência, né, as correntes. Só que agora a corrente no indutor e a corrente no capacitor. Então, a corrente no indutor, como o indutor atrasa a minha corrente em 90 graus em relação à tensão, ela vai aparecer aqui para baixo. Então, aqui está o meu IL. Aqui vai aparecer o meu IL. Corrente no indutor. O capacitor, ele provoca um atraso na minha tensão. Então, a minha corrente eu tenho que representar para cima. Então, aqui na ponta deste vetor eu vou colocar a minha corrente. Bom, ela pode ser menor do que L, aqui entra aqueles mesmos casos. Ela pode ser menor do que L, ela vai ficar aqui. Ela pode ser igual ao IL, aí ela vai ficar aqui. Ou ela pode ser maior, e aí vai ficar lá, ó. Certo? Podemos ter os três casos. Não vou fazer aqui, tá? Mas podemos ter exatamente os mesmos casos. O que vai ficar como resultante? No caso aqui eu fiz a corrente no meu capacitor menor, né, do que a corrente no indutor. Aqui é o meu IC. Aqui é o meu IC. Estou usando ele menor, então o meu V agora vai ficar aqui, ó. Meu V não, meu I total, ó. Do início até o finalzinho desse percurso é o meu I total. Então aqui está a minha corrente total. Então eu não tenho triângulo aqui. O que eu tenho é uma subtração dos dois apenas. O I total vai ser, no caso aqui, o maior menos o menor, IL menos IC. Se fosse o IC maior, ele ia passar isso aqui para lá e meu I total ia ficar para lá. Aí seria o IC menos IL. Se fossem os dois iguais, né, daria zero. Os dois iguais ocorrem aonde? Na frequência de ressonância, que a fórmula é a mesma, é 1 sobre 2π raiz quadrada de L vezes o meu C, certo? Então, igual vai surgir toda vez que eu tiver um indutor e um capacitor, né, em paralelo agora, vai ter uma frequência que eu posso calcular com essa fórmula, e nesta frequência eles terão a mesma impedância. Se vão ter a mesma impedância, como a tensão é a mesma, a corrente será igual. Como elas estão defasadas de 180 graus, a corrente total é igual a zero. A corrente total vai ser igual a zero. Tá? Então aqui eu não estou colocando um curto-circuito na fonte. O que eu estou fazendo é colocando a fonte sem carga nenhuma. Né? A impedância do circuito é infinita. Porque como a impedância é igual a tensão divididos pela minha corrente, se a corrente for igual a zero, a minha impedância tende a infinito e o circuito fica aberto. Esse é o comportamento de um circuito contendo apenas o L e o C. Tá? O circuito série, quando em ressonância,
nós provocamos um curto-circuito na fonte, se a gente deixar só o L e o C em série. Aqui não tem esse problema, certo? Mas nós levamos a corrente a zero. Então o comportamento é exatamente o contrário do LC série, tá? Exatamente o contrário. Isso se nós tivermos o circuito na frequência de ressonância, tá? Esses dois serão iguais, vai ser um menos o outro, e a corrente se anula. Ou seja, não vai ter consumo de corrente na fonte. E isto aqui é utilizado novamente lá no módulo 4. Tá? Para resolver um problema, se usa o acréscimo de capacitores a um circuito para que se anule, tá? Essa corrente, digamos, que nós teríamos, né, que o indutor vai exigir. Então essa energia aqui fica sendo trocada entre os dois e a corrente da fonte fica igual a zero. Tá? Mas isso é coisa lá para o módulo 4. Vamos trocar aqui para ver o diagrama das facilidades. Né? Vimos o diagrama das correntes, vamos ver o diagrama das facilidades. Desse circuito, como é que seria? Né? O diagrama das facilidades. Então, o que nós vamos ter aqui também não será o triângulo, né? Nós vamos ter ali no lugar do IL, né? Que está em verde, o IL e C em preto. Então, para baixo, nós vamos ter em verde o BL, a suscetância indutiva. BL. Para cima, nós vamos ter a suscetância capacitiva, o BC, né? O BC. E essa diferença dos dois aqui, novamente, né? Daqui até aqui, nós temos a admitância. Então, não vai ter o triângulo também. A admitância, se nós tivermos só esses dois componentes, nós vamos dizer que é igual ou maior ou menos ou menor, tá? BL menos BC. Aí vai depender dos valores, né? Do XL e do XC. Como eu disse, poderá ser isso aí virado para cima, né? Ou virado para baixo. Mas os dois vão estar em oposição sempre. Aqui não entra as relações trigonométricas, né? Porque não tem triângulo, não tem como usar seno, cosseno e tangente aqui. E nem Pitágoras, né? E depois de calculado a admitância, nós conseguimos então calcular a impedância, porque ela é o inverso da admitância. Então, novamente, se nós não tivermos o valor da minha tensão, e se eu precisar saber a oposição total desse circuito, eu preciso fazer o diagrama das facilidades para depois calcular o Z. Eu não tenho como calcular o Z como uma mágica aqui, tá? Se eu não tiver o valor da tensão da fonte. Se eu tiver o valor da tensão da fonte, aí eu faço isso aqui, né? Eu primeiro calculo a corrente, aí eu faço V pela corrente e já tenho a minha impedância. Certo? Então, notem que o circuito LC paralelo ele pode ficar puramente capacitivo, puramente indutivo, né? Ou um circuito aberto. Certo? Vai depender dos valores das correntes. Essa corrente resultante aqui deu para baixo. O I total deu para baixo. Isso significa que ele é um circuito puramente indutivo, porque daqui até aqui eu tenho 90 graus. Aqui está o V, aqui está o I total. Então eu estou atrasando a minha corrente total em 90 graus. Quem faz isso? Puramente indutivo. Tá? Se eu tiver ao contrário, né, o meu IC for maior, ele ficar lá para cima, o meu I total vai ser aqui para cima também. Quem é que faz o atraso da tensão em 90 graus em relação à corrente? O meu circuito puramente capacitivo. Tá? Então, o que ocorre aqui é se um for maior do que o outro, ele vai anular o outro simplesmente.
Se o XL for maior do que o XC, né, ele vai acabar anulando o outro. Né? Um anula o outro. Se o XC for maior do que este, né, ele vai anular o outro também. Certo? Então é isso que ocorre aqui no meu circuito L. E se for igual, né, ele fica aberto. Não tem circulação de corrente nenhuma nesse circuito.